Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora vamos dar início à nossa primeira aula no campo da geometria euclidiana plana e o tópico que a gente vai abordar nela é áreas de figuras planas. Então vamos lá. O que é área? Então a partir de agora a gente vai trabalhar com uma grandeza matemática chamada área e a sua aplicação na resolução de problemas, ok? Na verdade, área é a medida da extensão de uma superfície, expressa em uma unidade padrão que está pré-estabelecida. Então, na verdade, a gente tem no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, algumas aplicações desse conceito. A gente vai citar aqui algumas para vocês. Por exemplo, calcular a quantidade de pisos necessária na reforma de uma cozinha. Então, você vai precisar utilizar o conceito de área. Outro exemplo, o custo que alguém pré-estabelece na hora de invernizar a superfície de uma porta, por exemplo, de madeira. Então, você vai fazer ali a reforma de uma porta, vai invernizar. Você precisa saber o custo através do cálculo da área que vai ser, no caso, revestido pelo verniz. Outro exemplo, o custo envolvido na confecção de um quadro. Então, temos aí outro exemplo prático. Dimensionar regiões de um terreno, de uma casa, de um vão, etc. Então, você vai precisar utilizar esse conceito. E também estimar a quantidade, por exemplo, de tinta para pintar paredes. Então, um pintor profissional, alguém que tenha cuidado, né, na hora de fazer tal pintura, de fato vai utilizar aí o conceito de área na hora de estimar a quantidade de tinta. Então, vamos lá. Para se calcular área, a gente precisa levar em conta os padrões de medidas. Então, esses padrões de medidas são definidos de alguma forma. Para que haja essa definição, houve um estabelecimento aí, né, de regras através do Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama aí de forma abreviada de SI. Esse sistema internacional, pessoal, ele estabelece as unidades básicas de medidas e as unidades derivadas. Essas unidades elas podem ser expressas a partir das unidades de base, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode aí, né, levar em conta as unidades do sistema internacional de acordo com a grandeza a ser utilizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se confundir. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a grandeza comprimento, pelo Sistema Internacional de Unidades, o metro vai ser a minha unidade padrão. E ele é representado, como vocês podem visualizar bem, pela letra M. Se eu vou trabalhar com superfície, a área, nesse caso, eu vou ter metro quadrado aí como a grandeza principal, beleza? E o volume vai ser metros cúbicos. Então, cuidado para não confundir. Se você pegar um problema que ele aborde sobre metro quadrado ou derivados como centímetros quadrados, milímetros quadrados, pode ter certeza, esse problema está se referindo à grandeza de superfície, ok? Então, mais adiante, eu vou trazer aí para vocês uma revisão, na verdade, de uma conversão de unidades métricas. A gente vai fazer essa revisãozinha, até porque esse é um conteúdo que também é abordado no ensino fundamental. Acredito que a maior parte de vocês aí já pôde vivenciá-los em sala de aula. Então vejam só, a gente tem aqui, né, aquela tabelinha bastante conhecida, onde tem o metro no centro, a unidade principal aí. Nós temos os submúltiplos, o decímetro, centímetro e milímetros, e nós temos também os múltiplos, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Observe que entre eles existe uma relação de multiplicidade. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma situação bem básica para vocês entenderem. Dá uma olhadinha aqui. Se imagina que eu tenha 1 metro. Esse 1 metro, eu desejo representá-lo na unidade de centímetros. Se eu quero representar esse 1 metro na unidade de centímetros, eu posso fazer isso de maneira bastante simples. Então, vê só, se concentra aqui. Observa que de metros para centímetro, eu vou me locomover aqui, ó, 2 casinhas no sentido direito. Então, eu tenho aqui de metros para decímetro e de decímetro para centímetros. Quando eu passo de uma casinha para outra casinha aqui de unidades, eu vou multiplicar por 10. Então, se eu passar uma vez aqui, eu vou passar e multiplicar por 10. Outra vez, multiplico por 10 novamente.
é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, nesse caso, 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? Isso é uma conversão que nós utilizamos no dia a dia. Algumas pessoas fazem essa modificação aí de forma imediata, a depender da necessidade, tá bom? Outro exemplo que vocês podem se deparar de conversão de unidades vai ser o seguinte: suponha que eu tenha 5.200 metros e eu desejo transformar essa medida para quilômetros. Se eu estou na unidade de metros e desejo converter para quilômetros, observe que eu irei me locomover uma vez à esquerda, 2 vezes, 3 vezes à esquerda. Cada vez que eu me locomovo aqui com a unidade, eu terei uma divisão, tá certo? Com 10. Eu vou dividir por 10 esse valor que está aqui em metros. Então, dividir por 10 uma vez, 2 vezes e 3 vezes corresponde a dividir por 1.000. Então, se eu pego 5.200 metros e divido por 1.000, o valor obtido será 5,2 e esse valor estará representado na unidade de quilômetros. É o mesmo valor, é a mesma distância, só que em unidades diferentes, ok? Então, a partir de agora, a gente vai iniciar como calcular as áreas de paralelogramas. Então, dando início a essa parte, vamos ver. Primeiro, vamos iniciar com a área do retângulo. Por definição, a área de um retângulo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. Então, aqui eu trouxe uma representação de um retângulo. Observe que, por características da própria figura, a gente vai ter um quadrilátero onde todos os ângulos internos são ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Por isso que o nome dele é retângulo. E como a definição diz que a área dele será igual ao produto da medida da base pela medida da altura, se a base medir B e a altura medir H, então a área será base vezes altura, B vezes H. Então a gente tem aí a representação da área de qualquer retângulo. Tem uma observação aqui para vocês que, de modo geral e sem perda de generalidade, a expressão A igual base vezes altura também pode ser usada para calcular qualquer área, certo? Onde as medidas dos lados do retângulo em questão sejam números reais e positivos. Então, você pode usar essa fórmula aí para qualquer retângulo. Trouxe aqui um exemplo para vocês bem simples. Por exemplo, vamos calcular a área em centímetros quadrados de um retângulo cujas dimensões são 13,4 centímetros de largura e 0,25 metros de comprimento. Então, a primeira observação que nós temos que levar em conta é: as dimensões devem estar em uma mesma unidade, que não está acontecendo aqui. Observe que a largura está em centímetros e o comprimento está em metros. Então, como a questão quer que nós calculemos a área na unidade de centímetros, logo, iremos pegar o comprimento que está em metro e transformar essa medida, certo, para a unidade de centímetros. Mas a gente precisa lembrar bem que 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora há pouco a gente falou sobre isso na tabelinha lá de conversão de unidades. Então, logo, a base que eu vou associar à largura do meu retângulo e o comprimento que eu associarei à altura do meu retângulo estão aqui. A base eu não me preocupo, porque ela já está em centímetros. Agora, a altura do meu retângulo, a priori, está em metros. Para transformá-la em centímetros, eu multiplico o seu valor em metros por 100, que dará 25 centímetros. Então, agora eu tenho a minha base, 13,4 centímetros, e a minha altura, 25 centímetros. Aplicação direta da fórmula, teremos o seguinte: a área, por definição, é base vezes altura, o que vai dar 13,4 centímetros vezes 25 centímetros, que dará 335 centímetros quadrados. Agora vamos para a área do quadrado. Todo quadrado, gente, ele é um retângulo, até porque todos os ângulos internos medem 90 graus. Porém, o quadrado ele tem algo em particular. O que é que ele tem em particular? Que além dele possuir ângulos internos medindo 90 graus, todos os seus lados têm a mesma medida.
Essa é uma das características, tá, peculiares do quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, que a área do quadrado será determinada também pela mesma relação que usamos no retângulo. Então, eu tenho aqui a medida da base, que mede L, a medida da altura, que mede L, até porque os lados possuem a mesma medida. Então, se nós fizermos base vezes altura, nós teremos L ao quadrado. Então, por definição, a área de qualquer quadrado será determinada pela medida do lado elevada ao quadrado. Então, no geral, a área de um quadrado é igual ao quadrado da medida de seu lado. Vamos fazer aqui um exemplo para que possamos compreender na prática. Vamos lá. Um agricultor destinou uma região quadrada dentro de suas terras para o plantio de abacaxi. Ele gastou exatamente 58 metros de tela metálica para cercar a região do plantio de abacaxi. Portanto, a região mencionada corresponde a quantos metros quadrados? Então, perceba que logo no início da questão ele diz que a região é quadrada. E ele gastou 58 metros de tela metálica para cercar a região. Então, eu vou representar aqui essa região. Vocês estão vendo. Essa região destinada ao plantio de abacaxi foi cercada num total de 58 metros de tela. Não quer dizer que cada lado meça 98. Não. 58 metros é a quantidade de tela utilizada. Se por definição o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida, logo a gente pode descobrir quanto mede cada lado. Sei que vocês já devem estar pensando aí. Só é dividir por 4. Exatamente. A gente pode representar cada lado desse quadradinho por x também, é outra forma. Lembre-se que se o contorno deu 58 metros, então 58 será a soma desses 4x. A gente soma aqui os 4x, vai dar 4x igual a 58. Dividimos 4 em ambos os lados, vai ficar x igual a 58 dividido por 4. Significa dizer que o x, que representa a medida do lado do quadrado, mede 14,5 metros. Se o x mede 14,5 metros, eu agora posso calcular a área dessa região quadrada que foi destinada ao plantio do abacaxi. Só basta fazermos a medida do lado multiplicado pela medida do lado, que é L elevado ao quadrado, aí a área do quadrado, né? Então, nós vamos ter a área desse quadrado, 14,5 vezes 14,5, o que restará para nós aí um valor de 210,25 metros quadrados. Pronto, dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar da área do paralelogramo. Essa figura, né, também que se encaixa no grupo dos paralelogramos. A área de um paralelogramo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. Ou seja, aqui estamos diante de um paralelogramo. Perceba que a característica dessa figura é a base superior e a base inferior são paralelas e possuem a mesma medida. E os lados laterais aqui, direito e esquerdo, eu tenho aqui lados que também são paralelos e que possuem a mesma medida. Por isso que o nome da figura é paralelogramo. Um detalhe importante é que nesse tipo de figura, no paralelogramo, a altura ela sempre será representada como uma linha perpendicular que interliga a base superior e a base inferior, o que está representado aqui pela letra H. Então, por definição, se a base é B e a altura é H e a área de um paralelogramo é o produto entre essas duas medidas, logo a área será B vezes H, o que a gente tem aí como resultado da área. Beleza? Então, um exemplo aí bem prático para que a gente possa entender essa situação. Então, vejamos aí. Vamos determinar a área de um paralelogramo ABCD, representado na figura, considerando que a unidade das medidas seja o centímetro. Então, eu tenho aqui um paralelogramo. Logo de imediato, percebemos que a base dele mede 6 centímetros, mas não temos a medida da altura. Note que a altura do paralelogramo é a perpendicular HA. Que perpendicular é essa? Essa linha tracejada aqui. Então, de A até H é a altura. Perceba que essa altura não tem nada a ver com esse 15. Esse 15, além de não estar na vertical, além de não ser perpendicular à base, certo?
é a lateral do nosso paralelogramo. Então, ó, logo a gente precisa descobrir quanto mede essa altura. Para a gente descobrir quanto mede essa altura, a gente vai se utilizar de um recurso bastante conhecido de vocês, Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui nós temos um triângulo do tipo retângulo, onde o maior lado é a hipotenusa, o maior lado sempre estará de frente para o triângulo, ou melhor dizendo, o ângulo de 90 graus, e os outros dois são catetos. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à medida do cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Vou representar aqui por AB, a hipotenusa, HB, o outro cateto, e HA, o outro cateto. Então, substituindo os valores, teremos que AB, a hipotenusa, mede 15, até porque esse lado, além de ser paralelo a este, tem o mesmo valor de medida, certo? 15 ao quadrado. HB será 9 ao quadrado, que é a medida do cateto aqui. E eu tenho aqui HB ao quadrado, 9 ao quadrado, e HA ao quadrado será o valor que eu preciso determinar, que por sinal é a altura do meu paralelogramo. Então, calculando aqui, vai dar 225 igual a 81 mais HA ao quadrado. Subtrai 81 dos dois lados, ficará 225 menos 81 igual a HA elevado ao quadrado, onde HA elevado ao quadrado dará 144. E a raiz quadrada de 144 vai ser o valor de HA, que é igual a 12. Então, se agora eu sei que HA mede 12, conforme vocês podem ver aqui, logo, para determinar a área desse paralelogramo, é de imediato. Só precisaremos fazer área é igual a base vezes a altura, o que vai dar 6, que é a medida da base, vezes a altura, que mede 12, que dará igual a 72 centímetros quadrados. Agora vamos entender a área do losango. O losango é um paralelogramo cujas medidas dos lados são iguais e as diagonais são perpendiculares entre si. Então, a gente tem aí um exemplo de um losango, tá certo? Observe alguns elementos, eu vou indicar aqui rapidinho. Vocês percebam o contorno aqui são os lados. Tem uns tracinhos aqui para indicar que os lados têm a mesma medida. Aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu tenho outra diagonal. Observe que essa é menor que esta. E elas duas formam um ângulo de 90 graus, por isso são perpendiculares entre si. A diagonal maior vou representar por D maiúsculo, a diagonal menor por D minúsculo. E a área do losango é igual à metade do produto das medidas das diagonais. Em outras palavras, para você calcular a área de um losango, você vai precisar multiplicar as duas diagonais, no caso, a medida das duas diagonais são multiplicadas e dividido o resultado por 2, certo? Então, vamos a um exemplo. Determine a área do losango sob as seguintes condições. Primeiro, a medida do lado mede 10 centímetros. E uma das diagonais, certo, mede 16 centímetros. Ó, vou colocar aqui uma ilustração para facilitar nosso exemplo. Então, eu tenho aqui o losango, tá certo? Um dos lados mede 10. No caso, todos os lados medem 10, já que todos os lados têm o mesmo valor, certo? E uma das diagonais mede 16. Então, coloquei aqui, ó, essa diagonal horizontal medindo 16. Perceba o seguinte, que para determinar a área desse losango, através da aplicação direta da fórmula, eu preciso saber o tamanho das duas diagonais. Só que eu só conheço, até agora, a diagonal PR, que é essa maior, que mede 16. Mas esse 10 ele irá me auxiliar no momento que eu desejar descobrir a medida dessa diagonal menor. Percebam o seguinte, se a diagonal maior, que está na horizontal, mede 16, então, como esses triângulos daqui são semelhantes, tá certo? A gente tem essa daqui como diagonal, que divide essa diagonal maior ao meio, certo? Em decorrência dessa semelhança, então aqui mede 8 centímetros, ok? Aqui mede 8 e aqui também mede 8. Então perceba que eu preciso descobrir a diagonal SQ, que é a diagonal menor. Ó, esse Dzinho aqui que eu estou precisando dele, esse D minúsculo. Uma estratégia é você chamar
esse pedaço, que representa a metade dessa diagonal que eu estou precisando descobrir de x. E quando eu chamo aqui de x, eu posso rapidamente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó. Hipotenusa é 10, cateto é 8 e o outro cateto é x. Então, aplicando pelo teorema de Pitágoras, eu terei 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado, repete, e 8 ao quadrado, 64. Subtrairemos 64 dos dois lados da equação, vai ficar 100 menos 64 igual a x ao quadrado. Então, ficaremos com x ao quadrado igual a 36, até porque 100 menos 64 dá 36. Se o número ao quadrado dá 36 e esse número é positivo, eu preciso ter x igual a 6 centímetros. Então, perceba ali, ó, que o nosso x é 6. Agora, veja a lógica. Se esse pedaço aqui é 6 e esse pedaço tem a mesma medida desse, então aqui mede 6 e aqui mede 6. Logo, essa diagonal menor mede 12. E agora, eu jogo na formulazinha da área. A área vai ser a diagonal maior, que mede 16, vezes a diagonal menor, que mede 12, dividido por 2. Se eu multiplicar 16 vezes 12 e dividir por 2, certo? Eu vou ter o resultado 96 centímetros quadrados, que corresponde aí à área do meu losango. Então, pessoal, até agora nós estudamos o que significa área, revisamos como convertermos unidade de medidas, certo? Relacionada aí a comprimento, e também vimos como se calcular a área de paralelogramos. No caso, retângulo, quadrado, paralelogramo e losango, ok? Então, nessa primeira parte, podemos concluir e mostrar a vocês também essas informações.